doutor Valerjan, doutor Valerran, Valérie. Ai, para ficar mais fácil de se falar, chamamos logo ele de doutor Valério e assim ficou. Olá, o meu nome é Kelly Raj, eu sou professora de História e quero te dar as boas-vindas ao meu canal. O vídeo de hoje é muito especial, é um vídeo comemorativo. Traz o bolo, a pipoca e guaraná, que hoje nós temos festa de aniversário, aqui em Vila Valério. Sim, nós estamos comemorando o 28º aniversário de emancipação política de Vila Valério e você é o convidado especial para essa festa. Nós vamos ver aí um pouquinho sobre a história desse município que é tão jovem e que também tem uma ocupação de território bem recente. Você não sabe onde fica Vila Valério? Então localiza aí, bebê! Vila Valério é um município aqui do norte do estado do Espírito Santo, uma população estimada em 14 mil habitantes. Fazemos limite de território com os municípios de São Mateus, São Gabriel da Palha, Jaguaré, Sooretama, Rio Bananal e São Domingos do Norte. Vem comigo, assiste esse vídeo até o final para você entender como que foi a ocupação desse território e como que foi também a história da nossa emancipação política. Vem! Antes de começarmos a falar sobre a história de Vila Valério, eu quero te convidar a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto por aqui e deixar o like no vídeo, o seu comentário aqui embaixo e compartilhe o vídeo, ajude também na divulgação do canal. Claro que para entender a história de Vila Valério nós temos que ver o contexto do Espírito Santo e também nacional. E a gente acaba voltando lá no final do século XVI. O que acontece ali? A descoberta do ouro na região onde hoje é Minas Gerais. Só que naquela época, aquela região pertencia à capitania do Espírito Santo. Lá no final do século XVI, então, começam a vir pessoas de vários lugares do Brasil e do mundo para a região das Minas. E para evitar o contrabando de ouro da região das Minas, forçar que todos vendam o seu ouro passando pelo Porto do Rio de Janeiro, o governo de Portugal cria a capitania das Minas de Ouro, reduz a capitania do Espírito Santo a uma estreita faixa e proíbe a exploração do interior do Espírito Santo. Era proibido explorar rios e construir qualquer tipo de estrada por aqui. Com isso, essa nossa região, interior norte do Espírito Santo, ficou totalmente isolada. Era proibida a ocupação desse território. E isso só vai se reverter no início da República, quando começam a intensificar a ocupação de vários territórios do Brasil que até então eram desabitados, incluindo também essa região norte. Só no início da República, já no século XX, é que nós vamos ter a construção da ponte sobre o Rio Doce, lá em Colatina, e vai se iniciar a ocupação desses territórios ao norte do Rio Doce. E só na década de 1930, já durante o governo de Vargas, o primeiro governo de Vargas, é que vai se iniciar a ocupação aqui do território onde hoje é o município de Vila Valério. Ainda precisamos ressaltar que no contexto nacional nós estamos tendo a imigração europeia, a vinda de imigrantes europeus para substituir a mão de obra de africanos, pois nós tínhamos tido a libertação dos escravos um pouco antes. Então esses europeus eles vêm para estar trabalhando nas lavouras de café, para ocupar essas terras desabitadas do Brasil e também numa tentativa de branquear a população brasileira. Aliás, uma tentativa que felizmente não deu certo. O governo do Espírito Santo então contrata uma companhia polonesa chamada de Sociedade de Colonização em Varsóvia. E essa companhia, ela tinha a finalidade de trazer imigrantes poloneses aqui para a região norte do Espírito Santo, ocupando as regiões entre o rio Barra Seca e o rio São José. Esse início de colonização é muito difícil, essas primeiras famílias vão sofrer muito com as doenças tropicais, a malária e a febre amarela, e praticamente esses primeiros imigrantes são totalmente dizimados. A ideia nesse início é dividir o território em pequenas propriedades de, no máximo, 5 alqueires por família. E quando uma família era maior, né, mais do que 4 adultos, aí tinham direito de até, no máximo, 10 alqueires, mas eram propriedades pequenas. Isso ajuda a explicar o porquê aqui na região até hoje nós temos pequenas propriedades com agricultura familiar.
Também havia a ideia de reservar cerca de 1.000 hectares para uma fazenda modelo, onde seriam estudadas as plantas melhores para se adaptar à região e as técnicas de cultivo dessas plantas. Mas essa fazenda modelo acabou não indo para frente, assim também como essa primeira ocupação das famílias polonesas na década de 1930 não foi para frente devido à febre amarela e à malária. Os funcionários dessa companhia polonesa viviam na região de atual Águia Branca e de lá eles traziam as famílias para cá. No final da década de 1930, nós temos também acontecendo lá na Europa a Segunda Guerra Mundial. Com isso, a Alemanha invade a Polônia e a Polônia suspende a vinda desses imigrantes aqui para o Brasil. E assim se encerra a primeira onda migratória aqui para a região de Vila Valério. Nós temos, após mais 2 ondas migratórias, mas elas já são de pessoas que vivem em outras regiões do estado do Espírito Santo e que são trazidas aqui para ocupar o território. Principalmente entre 1940 e 1960, virão descendentes de italianos, alemães e pomeranos de outras regiões do estado, como a região sul, também a região serrana. E é justamente nessa época, no final da década de 1940, que os meus avós vão vir para ocupar a região do córrego Jacarandá. O meu avô paterno, Guilherme Rasch, vai vir de uma região de Minas Gerais, e o meu avô José Lopes, ele vai vir da região sul, do Cachoeiro de Itapemirim. E ambos vão ocupar terras no córrego Jacarandá. A terceira onda migratória se dá entre os anos de 1950 e 1970, aqui para a região de Barra Seca e Jurama, principalmente com famílias vindas de Linhares, porque na época, gente, aqui o território que hoje é Vila Valério pertencia parte a Linhares e outra parte a Colatina. No início do povoamento, as primeiras casas eram feitas com recursos naturais, com troncos de palmeiras, coberto com folhas de palmeiras, amarradas com cipó, chão de terra batida, era tudo muito rústico, aproveitando o que já tinha na natureza. As primeiras propriedades foram legalizadas a partir do ano de 1948, e em todo o período nós temos a presença da febre amarela e a luta das famílias contra essas doenças tropicais. Por que aqui se chama Vila Valério? Na verdade, é uma homenagem a Valerjan Kozarowski, um advogado e inspetor-chefe da Companhia Polonesa de Imigração. Por atuar no combate à febre amarela, trazendo medicamentos para as pessoas que aqui viviam, ele ficou também conhecido como médico. Era médico? Não era, era advogado, era chefe de companhia. Mas a gente acabou chamando ele de doutor, né? Doutor Valerjan, doutor Valéry. Para ficar mais fácil de se falar, chamamos logo ele de doutor Valério e assim ficou. O povoado do doutor Valério foi crescendo e aí a gente chamou de Vila do doutor Valério, pronto, Vila Valério, nome no lugar. Vale ressaltar que nesse início de colonização, lá na década de 1940, início de 1950, não tinham estradas que davam acesso à região. Eram apenas picadas da mata e até certa altura tinha algumas estradas que transitavam carro, mas elas tinham sido construídas por madeireiros. Era de interesse, né, desses madeireiros extrair, levar a madeira para fora do território, então eles iam fazendo com enxadão essas estradas para que passasse o caminhão lotado de madeira. Até porque uma das bases da economia nesse início era a extração da madeira. Por volta de 1955 foi construída a estrada que liga o município de São Gabriel da Palha a Vila Valério. Uma coisa bem interessante é que antes disso só havia passagem para pessoas e tropas, e muito do que chegou aqui em Vila Valério até 1955 chegou arrastado por juntas de boi. Por exemplo, em 1954 chegou a primeira máquina de beneficiar café e arroz, a máquina de pilar café, e ela veio desmontada, puxada por juntas de boi. Construímos estrada, chega também logo o primeiro carro, que foi um Jeep que pertencia ao farmacêutico Raulino Costa Filho. Tem até uma história bem interessante envolvendo a chegada desse carro aqui. É que como era um dia de muita chuva, as pessoas duvidavam, muitas pessoas duvidavam que o carro chegaria aqui e começaram a apostar, fazendo torcidas ali de pessoas que acreditavam que chegava e pessoas que acreditavam que não ia chegar. Resultado, chegou, mas chegou arrastado também por juntas de boi, porque realmente, né, as estradas estavam muito enlameadas, muito intransitável. Falando agora um pouquinho sobre educação no nosso município,
As primeiras aulas foram ministradas pelo professor Virgílio Damião Bonella, em 1952, na Casa Canônica, atrás da atual matriz. Inicialmente, o professor Virgílio ministrava as aulas sozinho, atendendo crianças desde a primeira série até a quarta série, o ensino primário. Mas, nos anos seguintes, foi aumentando o número de alunos, porque os pais começaram a perceber a importância da educação, o impacto da educação na vida das crianças, e aí foi preciso trazer novas professoras e também construir mais salas de aula. E para isso, as próprias famílias se juntaram, compraram os materiais e juntaram a mão de obra para a construção da primeira escola. Em 1959, tivemos o início das obras da primeira escola estadual aqui. E em 1962, nós tivemos a inauguração do Colégio Atílio Viváqua. O colégio recebeu esse nome em homenagem a um senador do Espírito Santo que havia falecido um ano antes. Conta-se, inclusive, que no momento da inauguração, a maioria das pessoas estava vestida de preto, em demonstração de luto à morte do senador. Falando um pouquinho sobre a economia da região, no início nós tivemos a agricultura de subsistência, o que eles colhiam era basicamente o necessário para eles sobreviverem, não sobrava muito para comercializar, para fazer outras trocas. Entre 1950 e 70, nós tivemos a chegada do café Bourbon, o café arábica, mais popularmente conhecido como café Bourbon, que foi largamente cultivado em várias propriedades aqui da região. E outra coisa que se fazia bastante desde a década de 1940 era a extração de madeira, porque havia também a necessidade de desmatar para abrir território para o plantio do café e de outras culturas. Na década de 1960, o país todo enfrentou uma crise cafeeira e aí acabou chegando aqui na região uma outra qualidade de café, que é o café mais cultivado até hoje por aqui, o café Conilon. Apenas na década de 1980, o desmatamento foi proibido. Tanto que são raras as matas e reservas que nós temos aqui na região. Além do café Conilon, outras culturas também são muito importantes aqui na região hoje, como a pimenta do reino, o coco, o mamão. Em 1957, nós tivemos o início das construções da atual matriz e foi escolhida como padroeira da vila Nossa Senhora das Graças. Temos aqui também na região uma forte influência protestante, com a presença também desde o iniciozinho da colonização, da ocupação, da Igreja Luterana. Vamos falar agora rapidinho um pouquinho sobre a formação política do território. Primeiro, vale relembrar que o território que hoje é Vila Valério antes pertencia parte a Linhares e parte a Colatina. No ano de 1963, São Gabriel da Palha se emancipou e a Vila Sede passou então a ser um distrito de São Gabriel da Palha, passou a ser território deste novo município. Em 1983, São Jorge do Barra Seca foi transformado em distrito do município de Linhares. E em 1997, já com o estabelecimento do novo município de Vila Valério, Jurama se tornou distrito de Vila Valério e Barra Seca passou a ser distrito também de Vila Valério. Nós tivemos 3 tentativas de emancipação, as 2 primeiras frustradas, pois nessas primeiras tentativas, a vila, onde hoje é a sede do município, tentou se emancipar sozinha. E ali eles não atendiam aos requisitos da lei, não tinha a quantidade de população necessária e nem a arrecadação tributária que era preciso para se transformar em município. A primeira tentativa foi no ano de 1979, a segunda tentativa no ano de 1989. Na terceira tentativa, em 1991, foi feito um pedido unificado. Os moradores do distrito de São Jorge do Barra Seca, que na ocasião pertencia a Linhares, e do distrito de Valério, que na época pertencia a São Gabriel da Palha, fizeram um pedido juntos. E juntos, sim, eles atendiam todos os requisitos da lei. Esse pedido foi analisado pela Assembleia Legislativa do Estado. Tivemos o recolhimento de várias assinaturas, foram mais de 700 assinaturas, todas reconhecidas em cartório, tudo certinho, e todos dizendo que queriam que aqui fosse um território autônomo, que tivesse a sua emancipação e que São Jorge do Barra Seca fizesse parte de Vila Valério. Na época também, o córrego d'água, atual Soretama, estava também pedindo emancipação. E eles queriam que o território de São Jorge do Barra Seca pertencesse ao município de Soretama. Mas ficou bem claro no abaixo-assinado da região aqui de Barra Seca que nós queríamos fazer parte
de Vila Valério e não de Sooretama. E assim, em março de 1992, nós tivemos o parecer favorável para a criação do novo município. Os moradores do Córrego d'Água também tentaram fazer um plebiscito para impedir a emancipação de Vila Valério e requerer o território de São Jorge da Barra Seca para Sooretama, só que não conseguiram. Outros empecilhos nós tivemos por parte de São Gabriel da Palha, que, claro, não tinha interesse de perder território, de perder arrecadação. Para tanto, o então prefeito de São Gabriel da Palha tentou de várias formas paralisar a emancipação de Vila Valério. Ele tentou até, criar fofocas sobre o Maca, o Luiz Mar Milk, que era vereador em São Gabriel da Palha na época e que esteve à frente desse processo de emancipação, porque ele era residente de Vila Valério e defendia os interesses da população de Vila Valério. Entendemos, é claro, que tudo isso que o prefeito de São Gabriel fez foi para tentar proteger os interesses do seu município. Afinal, ele perderia uma boa parte da arrecadação dele com a emancipação de Vila Valério. Em fevereiro de 1994, foi realizado um plebiscito entre os eleitores em Vila Valério para saber se apoiavam ou não a emancipação, só mesmo para confirmar esse pedido de emancipação. Destaca-se que às vésperas desse plebiscito, São Gabriel da Palha conseguiu uma liminar que impedia a realização dele. E aí vieram para buscar as urnas que estavam guardadas no Colégio Atílio Viváqua. Contudo, o povo de Vila Valério fechou a rodovia que liga São Gabriel a Vila Valério, impedindo a chegada dos oficiais que estavam vindo buscar as urnas. E até mesmo alguns mesários chegaram a levar as urnas para casa para proteger e impedir que essas urnas fossem retiradas, para que realmente acontecesse o plebiscito no dia seguinte. Após a votação, muitas pessoas escoltaram as urnas até que fossem apurados todos os votos, onde ficou provado que mais de 4.000 eleitores do território queriam que Vila Valério, sim, fosse um novo município. Isso correspondia a mais de 97% dos votos válidos. E aí não teve outra a não ser declarar que Vila Valério era o novo município do Espírito Santo. Ou seja, no dia 28 de março de 1994, nós tivemos a nossa emancipação política. Apenas em 1996 nós tivemos a primeira eleição municipal e o município foi instalado em 1º de janeiro de 1997 com a instalação do primeiro governo, prefeito, vice-prefeito e vereadores. E para quem é de Vila Valério, com certeza já viu o brasão de Valério em algum lugar por aí, seja na bandeira ou no uniforme dos estudantes. Talvez você não saiba o que significa aquilo ali. Vamos ver rapidinho qual o significado dessas cores e desses símbolos. As cores usadas remetem ao azul do céu, o marrom e o amarelo representam a nossa terra, o cinza representa as nossas montanhas. As cores verde e vermelho mostram as principais culturas, que são o café e o coco. E também isso é representado em ilustrações, com os ramos do café e o coco dentro do brasão. E dentro do brasão nós temos também as ilustrações da Serra da Pedra Roxa, do parapente, que é praticado na Serra da Pedra Roxa, e a Cachoeira do Barra Seca, que é também um símbolo turístico do município. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui uma sugestão de leitura para vocês. É para você que é vilavaleriense, não pode deixar de ler este livro aqui, História de Vila Valério, Colonização, Desenvolvimento e Café Conilon, do autor Fábio Luiz Partelli, que nasceu aqui na região de Paraíso Novo. Ele escreveu aqui esse livro, ele é bem fluido, bem fácil a sua leitura, e ele traz fontes, ele cruza fontes, ele cruza informações. Toda vez que ele vai colocar uma opinião dele, ele ressalta, que é uma nota dele, uma nota de autor. É um trabalho histórico muito bem feito, e ele traz também muitas ilustrações, como por exemplo, comunidade do Paraíso Novo, construção da matriz em Vila Valério. Então é uma sugestão que eu vou deixar para vocês que são daqui de Vila Valério. Vocês, claro, quem não é daqui também pode estar lendo, mas quem é daqui de Vila Valério não pode deixar de ler para conhecer um pouquinho mais do nosso município. E é isso, pessoal. O vídeo hoje ficou um pouquinho maior, mas quero agradecer a cada um que ficou comigo aqui até o final. Gente, não esquece de deixar o meu joinha, o meu like, compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no canal. E é isso, tchau e até a próxima!